Olá, pregadora, olá, pregador. Estamos aqui prontos para termos mais uma aula sobre pregação. Pregação bíblica, pregação da palavra de Deus. Você deve lembrar que nas últimas duas aulas estudamos sobre a estrutura de um sermão. Vamos continuar hoje. Aprendemos que um sermão possui três partes: introdução, argumentação e conclusão. Estudamos nas últimas duas aulas sobre a introdução e a argumentação. Na aula de hoje, vamos ver sobre o fechamento do sermão, que é chamado de conclusão. Uma conclusão é o clímax do sermão, é o ponto alto. Deve ser bem pensada e bem planejada. Tudo que foi dito antes teve como objetivo conduzir os ouvintes até este ponto. Agora, os ouvintes precisam saber o que a verdade exige da parte deles. Na conclusão, o orador destaca o que os ouvintes devem realizar como resultado da mensagem que acabaram de receber. E também os convocará a uma ação específica, mas deve fazê-lo usando de uma motivação adequada, que mencione os benefícios e de modo que seja positiva e transmita esperança. Há várias maneiras de se concluir uma mensagem. Vou mencionar agora algumas das mais importantes, das mais usadas. Um modo de terminar é apresentar resumidamente os pontos principais. Quais são os pontos principais? São aqueles que apareceram nas gavetas ou nas divisões. Você agora mencione esses pontos, 2, 3 ou 4, salientando assim o que foi o mais importante e convide o povo para praticar. Uma segunda maneira de concluir é usar uma ilustração, que resume a ideia ou que mostra como a verdade apresentada no sermão funciona na vida. Eu estou lembrando aqui de que certa vez conversava com um pastor que trabalhou lá na região norte do país. Ele era presidente de uma de nossas missões. E ele me falou que nas últimas semanas havia visitado várias igrejas, falando para os irmãos sobre os dízimos e ofertas, porque é por esse meio que a igreja, de fato, é mantida e funciona. E numa das igrejas, ao ele estar à porta, no final, cumprimentando os irmãos, um fazendeiro passou por ele, segurou sua mão, olhou nos seus olhos e disse: pastor, o seu sermão me tocou. Eu estou em falta. Eu crio gado, sou fazendeiro, e eu tenho 160 vacas que eu ainda não dizimei. Como é que eu faço para dizimá-las? O pastor então combinou de que iria visitá-lo na sua fazenda num certo dia da semana, marcaram o horário, e quando o pastor chegou no local, ali estavam todas as vacas dentro de um cercado de madeira, havia também um corredor por onde elas poderiam sair uma por uma, e dentro do cercado, 160 vacas, ali estavam os peões, o filho do fazendeiro também, e o fazendeiro se posicionou junto ao corredor por onde elas sairiam, juntamente com o pastor. E combinaram assim: as 160 vacas vão sair do cercado na ordem que elas quiserem. E cada vaca número 10, o fazendeiro vai anotar o nome dela, e ele conhecia todas por nome, para ele é uma coisa simples, porque ele vive disso aí. E depois ele separaria aquelas 16 vacas, número 10, colocaria num caminhão, levaria a um leilão de gado e o dinheiro oferecido seria enviado à missão, seria o dízimo daquelas 160 vacas. O fazendeiro olhou então lá para o filho e disse: filho, solta a bicharada aí. E as vacas vieram uma por uma. 1, 2, 3, 8, 9, 10, ele marcou o número da 10ª, depois foram vindo outras e outras, e foi marcando. Num certo momento ele olhou assim, e ele desconfiou que a vaca mais magricela, feia, sem valor, ia entrar com vaca número 10. E ele gritou: filho, espanta essa vaca daí para não entrar agora. E quando o filho foi espantar a vaca mais feia, por detrás, passou por ele e entrou como vaca número 10, a vaca mais gorda, a mais bonita, que valia mais. E o pastor me contava da alegria do fazendeiro em dar para Deus a melhor vaca que ele possuía como vaca do dízimo também. Veja, é uma história que ficaria muito bem num sermão sobre dízimo e oferta, no finalzinho, para concluir, porque ela estimula os ouvintes a serem fiéis como aquele homem também foi.
Uma outra maneira de acabar a mensagem é apresentar uma citação bem escolhida, que declara a ideia do sermão em palavras mais eficazes e mais vívidas do que o próprio pregador consegue achar sozinho. Ela precisa ser curta, 2, 3 linhas geralmente, e o pregador deve sabê-la de cor. Podem ser umas poucas linhas de um autor conhecido ou que escreve muito bem, ou de uma poesia, de um hino, até uma única frase da Bíblia que resuma ou aplique tudo que foi estudado. Outro modo também de a gente terminar uma mensagem é fazer referência a alguma personalidade reconhecida que sirva de inspiração. Você falou sobre um certo assunto, pode ser que haja uma pessoa na igreja, na Bíblia, na história, na comunidade, que faça aquilo e que sirva de modelo. Você pode então mencionar nesse momento. Também podemos terminar uma mensagem, um sermão, fazendo uma pergunta retórica, uma série delas. Eu vou mostrar como eu fiz certa vez num sermão numa igreja. Eu estudei com os irmãos na argumentação a respeito da comunhão com Deus, mostrei como isso é possível, enfatizei muito o estudo da Bíblia, oração particular também, e eu terminei da seguinte maneira, eu disse assim: meus irmãos, eu estou encerrando a mensagem que preparei para esta manhã, mas eu quero, ao finalizar, deixar 3 perguntas com vocês. Vocês devem responder não agora em voz audível, nem para quem está ao seu lado, mas responda no seu coração para Deus, vá para casa pensando nessas perguntas também. A primeira pergunta é a seguinte: quanto tempo você gasta cada dia lendo a Bíblia? Quantos minutos dá? Segunda pergunta: quanto tempo você gasta cada dia orando a Deus? Só você e Deus, mais ninguém. Você conversa com o seu Pai Celestial. Quantos minutos dá isso? Última pergunta: você crê que esse tempo gasto cada dia lendo a Bíblia e orando é suficiente para você se preparar e um dia estar eternamente salvo no reino de Deus? Um outro modo de terminar um sermão é apresentar uma orientação específica ou prática de como traduzir a verdade que acabou de ser estudada numa experiência de vida. Você aqui aprende também o que não fazer na conclusão. Nunca faça, porque se fizer não vai dar certo. Primeiro, nunca diga a seus ouvintes que esqueceu algum tópico. Por exemplo, irmãos, eram 5 passos para a salvação. Me desculpe, só estou lembrando de 4. O pregador conhecia bem a sua mensagem, não precisou de usar esboço e nada, mas na verdade ele esqueceu alguma coisa, ele percebeu só no final e foi dizer que havia esquecido. Não faça isso, nunca mencione isso. Mencione só o que você lembrou e deixe o que não lembrou de lado. Segundo, não pare de repente, abruptamente, ao final do discurso. Pregar é, nesse aspecto, parecido com dirigir um carro. O carro está parado, você entra, dá partida, engata a primeira, não pouco, segunda, terceira, quarta, quinta, e numa rodovia muito boa pode ir a 100, 120 por hora. Mas você não pode parar de repente. Você tem que parar aos poucos, reduzir para a quarta, terceira, segunda, a primeira, parou. Assim é o sermão também, tem que ir parando aos poucos, ok? Também, nunca se desculpe. Acontece em algumas igrejas, geralmente quando quem estava escalado para pregar não aparece, aí alguém que está presente tem que pregar. E já aconteceu em alguns lugares de que o indivíduo escolhido para pregar, um ancião, outra pessoa, ele achou que dava conta do recado. Então ele começou a sua mensagem, mas agora está terminando e ele viu que não ficou bem. Não ficou o que ele esperava. E ele não se desculpou lá no início, vai fazer no final agora. Numa outra aula se aprendeu que não se desculpa no início. E nessa se aprende que não se desculpa no final. Nunca peça desculpa, que não ajuda em nada, só atrapalha. Também nunca estique. Não fique delongando demais na conclusão. A conclusão não é um outro sermão. A conclusão ela vai ocupar apenas de 5 a 10% do tempo total de um sermão. Então imagine um sermão de 30 minutos. Eu não estou ensinando que um sermão deve ter 30 minutos. Estou dando um exemplo só.
Num sermão de 30 minutos, uma conclusão teria de 1 minuto e meio a 3 minutos. É uma coisa rápida. Então não deve ficar esticando, delongando muito, não é? A ilustração que a gente usa aqui é a de um avião. O avião tem um destino, um aeroporto lá no final esperando por ele, e quando está chegando ao seu destino, o que acontece? Ele reduz bastante a velocidade, a altitude também diminui, a gente escuta um barulhinho, porque portas se abrem, as rodas saem e são posicionadas, tudo está pronto, falta só aterrissar. Mas acontece que alguns pregadores também estão terminando a mensagem. Pelo tipo de argumento e também pelas palavras que ele está usando, todo mundo sabe que vai terminar, só falta juntar a Bíblia, inário e lição e já preparar para ir embora. Só falta dizer amém. Mas em vez de aterrissar, ele arremete de novo. Vai dar mais uma volta. Por quê? Ele não preparou a conclusão. E ele percebeu agora, ao fazê-la, que não ficou legal. Ele vai tentar uma outra, então vai dar mais uma voltinha e vem de novo. E há sermões que têm 3, 4, 5 conclusões e nenhuma presta, porque não foi preparado. Então não estique. Também não coloque novos argumentos. Algumas vezes, pregadores estão terminando a mensagem e lembraram de uma informação que esqueceram de dar, lá mais para o início ou pela metade da mensagem. E vão dar agora, não faça isso. Já passou o momento daquela informação entrar, está bem? Nas últimas aulas aprendemos que o sermão possui 3 partes. E eu quero enfatizar bem para você aqui, que a ordem de apresentação não é a mesma ordem de preparo. Para apresentar, a gente primeiro fala a introdução, depois a argumentação e termina com conclusão. Mas no preparo não se faz assim. No preparo a gente primeiro prepara a argumentação, que é a mensagem mesmo, e depois pensa, que lições tiramos desse estudo para a vida hoje? Então você prepara a conclusão. Está pronta a conclusão? Pensa assim, para que tipo de gente eu vou pregar? E agora prepare uma introdução para cativar aquele público-alvo, ok? Assim, amigos, amigas, aprendemos então, na aula de hoje, nas últimas 2 também, sobre a estrutura de um sermão. Você pode até começar a treinar na sua casa mesmo. Escolha um assunto ou um texto da Bíblia e tente preparar introdução, argumentação e conclusão. E depois de preparar, isso vai levar algumas horas, depois que está pronto, encontre um espaço em alguma igreja para pregar também. E é assim que você vai aprendendo a ser o melhor pregador. Deus abençoe você. Nos encontramos na nossa próxima aula.